Shalom, graça e paz. Hoje são 30 de julho de 2025. Hoje o nosso provérbio é o capítulo 30 e nós vamos ler dois versículos. Como o assunto ficou longo e aqui são as minhas pescas, ficaram em 3 folhas de papel. Embora que a minha pesca é bem espaçada, não quer dizer que se eu não escrevesse com a letra reduzida, que não seria menor, seria sim. Mas eu acho que vai ficar um tanto longo. Então eu vou ficar observando o tempo para, se passar de 30 minutos, eu vou interromper e fazer uma sequência, tá bem? Então, Provérbios, capítulo 30, os versículos de 7 a 9. Este capítulo vem com um título que é As Palavras de Agur, esse nome que na nossa cultura nós não usamos, mas Agur é o nome da pessoa que escreveu esse capítulo. Ele diz assim numa oração ao Pai: Duas coisas te peço, não as negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus, o nome do Senhor. Nas minhas pescas eu coloquei, primeiramente, os dois verbos que aparecem, e essa é uma orientação que eu sempre dou em meio à ministração, eu vou dizendo algumas coisas que eu me utilizo para fazer com que o texto vá ficando mais claro no português, para que nós possamos, no espirituês também, deixá-lo um pouco mais claro. Então, o texto diz assim: duas coisas te peço, não as negues antes que eu morra. Pronto. E aí ele vai falar de quais coisas são estas. Ele usa o verbo afastar e depois o verbo dar. Ele pede: Deus, afasta de mim falsidade e mentira e não me dê, aí o verbo dar vem na negativa, não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, tal, segue. Então, primeiramente, já vimos os dois verbos, é muito importante que ele está dizendo para o Senhor: olha, afasta de mim estas duas coisas. Por que afastar? Porque tanto a falsidade quanto a mentira, elas vão vir de outras pessoas, né? E não dele. Ele não vai, em princípio, ele não vai mentir para ele mesmo. Mas ele diz: afasta pessoas que sejam falsas, pessoas que sejam mentirosas. Pronto. E aí ele vai falar depois de pobreza e riqueza. Então, quando ele diz, e aí voltando para o modo de meditar, quando ele diz duas coisas te peço, duas, na verdade, quando nós contamos, tem quatro. Tem falsidade, mentira, pobreza e riqueza. E aí, como o texto não está errado, não está equivocado, nós vamos compreender que duas coisas são essas que se distribuem em quatro. Na verdade, ele pegou dois grupos. O primeiro grupo tem falsidade e mentira. Ele chamou isso, ó Senhor, essa coisa aqui que vem de outra pessoa, que coisa é essa? Ele fez um bloco, falsidade e mentira, uma coisa. E o outro bloco, aí já tem a ver com ele. Ele diz assim, aí o segundo bloco é, não me deis nem pobreza nem riqueza. Então, de um lado, uma coisa foi falsidade e mentira, do outro lado, a outra coisa é pobreza e riqueza. E é exatamente sobre este segundo bloco que nós vamos estar ministrando. Por isso eu vou ler outra vez.
Ele diz: não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Aí ele estipula para o Senhor, com uma fita métrica, com uma vasilha, a quantidade de bens que ele quer, para que ele nem seja pobre, nem seja rico. Ele diz ao Senhor assim: dá-me o pão que me for necessário. E pão aqui, vamos lembrar, que não é necessariamente aquele elemento da padaria. Pão aqui no sentido de algo que me alimenta tanto fisicamente, suprimento, melhor dizendo, pão aqui é suprimento, seja de moradia, seja de remédio, seja de alimento, seja de calçado, seja de roupa, o suprimento. Então ele diz: dá-me o suprimento, o pão que me for necessário. Eu necessito disto, o Senhor me dá isto, não me dê menos e nem me dê mais. E ele diz para o Senhor, ele justifica por que ele quer esta quantidade de bens que ele está pedindo ao Senhor. Ele diz assim: para não suceder que, se o Senhor me der demais, estando eu farto, porque recebi muitão, eu te negue e diga: ah, quem é o Senhor? Ou que, se o Senhor me der de menos, eu, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Então, em princípio, nós estamos vendo que é um crente que ele está preocupado com o Senhor, porque ele diz: se eu ficar muito pobre, eu vou profanar o teu nome, porque eu vou roubar para suprir a necessidade que o Senhor não supriu. Quando eu roubar, eu estou profanando o nome do Senhor. E se o Senhor me der demais eu ficar rico, qual é o risco que eu corro? Eu corro de te desqualificar, de não reconhecer o Senhor, porque eu vou dizer: quem é o Senhor? Assim, tudo isso que eu consegui foi pela minha força, foi pelo meu conhecimento. Assim, em princípio, queridos, parece que esse é crente, muito espiritual, porque ele não quer nem de mais nem de menos, preocupado com a atitude que ele vai ter com Deus. Ele nem quer desprezar Deus porque ele ficou rico, e ele também não quer profanar o nome do Senhor porque ele ficou pobre e foi roubar. Em princípio, parece assim, mas a Bíblia é um livro que você precisa conhecê-la de Gênesis a Apocalipse, embora nós não conhecemos completamente em toda a profundidade, mas conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o Senhor está aqui. Então, quanto mais nós pudermos conhecer as Escrituras, melhor. Esse versículo que eu li, estes versículos que eu li do 7 ao 9, eles estão inseridos num capítulo que tem 33 versículos. Ou seja, há um contexto no meio do qual esses dois versículos estão. E isso é um outro elemento para quando você quiser meditar nas Escrituras, você se aprofundar mais. Em verdade, é o capítulo todo, o capítulo 30, que tem este entorno todo, que é o livro de Provérbios. E aí, aprofundando mais, na verdade, o livro de Provérbios tem ao seu entorno toda a primeira aliança e tem a segunda aliança. Ou seja, nunca isole um versículo bíblico, porque aí você não dará, de fato, a clareza que o texto tem. Nós já corremos o risco de, mesmo falando do entorno, nós ainda dizermos a quem ou além do que o Senhor disse, né? Eu aqui, antes de começar, eu peço: Senhor, me ajude, porque eu estou ministrando a palavra do Senhor e não a minha palavra. Eu preciso tomar cuidado, porque Ele não quer nem que eu tire e nem que acrescente. E nós vamos ter um estudo sobre isso, tirar ou acrescentar. Agora eu quero começar, porque o versículo primeiro, começar o capítulo, ele nos informa quem é o autor disso que nós acabamos de ler. Então começa dizendo assim: palavras de Agur, que a pessoa é o indivíduo. Aí diz: ele é filho. E filho pode ser de pai ou de mãe, só que aqui já diz com clareza que é filho do pai, porque diz filho de Jaque, e nos dá o local
ou onde ele nasceu, onde ele vive, que é Massá. Então, observe a identificação desta pessoa que vai pedir a Deus para não dar nem pobreza nem riqueza. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Pronto. Está apresentada a certidão de nascimento dele. Agora, vai dizer, depois da apresentação, uma autodescrição dele mesmo na área psicológica. Então, antes dele chegar a dizer aquilo que nós lemos sobre pobreza e riqueza, o texto nos mostra, pela boca do próprio Agur, como está o psiquismo desse homem. Ele diz assim: fatiguei-me, ó Deus. Fatiguei-me, pela segunda vez, ele diz: ó Deus, estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, não tenho o conhecimento do santo. E aí, queridos, é muitíssimo importante que nós percebamos, vejamos esse contexto que estamos olhando agora, que é o contexto psicológico deste homem, que vai fazer a oração dele, não riqueza e não pobreza. Deixa eu ir para minha pesquinha aqui para ver o que eu quero agora. Então, ele se descreve psicologicamente dizendo assim: 2 vezes ele diz que está fatigado. Vamos pensar que uma pessoa fatigada, ela está cansada da vida. Ele não está cansado, ele está fatigado. Eu não sei se a fadiga dele é por questões familiares, por questões profissionais, porque ele já cansou de ir muito a médico para resolver um problema de saúde e não resolveu, se ele tem vizinhos que o irritam muito. Eu não sei, eu sei é que ele está tão fatigado que ele resolve dizer a Deus 2 vezes. E isto é importante, que não seja só uma vez. Ele diz e ele reforça a ideia. Então ele está se apresentando ao Senhor: eu estou fatigado. Nós diríamos assim: eu não aguento mais esta vida. É isso o que Agur diz acerca dele. Depois ele diz: eu estou exausto. Aí é um acréscimo, né, queridos? Fatigado 2 vezes, exausto. Este homem é quase como se ele estivesse dizendo: eu não estou aguentando viver mais não. Desse jeito eu não aguento. E aí, ele que descreveu agora a questão psíquica emocional, agora ele vai descrever a questão psíquica do ponto de vista racional, né? Nós temos emoções, nós temos pensamentos, que é a parte da razão. Agora ele entra na razão. A razão dele, no versículo 2, ele diz: eu sou estúpido. Estúpido! E completa: eu não tenho inteligência. Queridos, quer dizer que aquele homem que fez aquela oração ali, ele é estúpido, dito por ele mesmo. Ele não tem inteligência, é dito por ele mesmo. Então, ele falou da parte racional, de inteligência. Aí agora ele vai se descrever no outro aspecto, que é do psiquismo, e que tem a ver agora não com inteligência, mas com o saber usar a inteligência na área prática, que nós chamamos de sabedoria. Porque eu posso saber muita coisa, mas na hora de praticar eu não sei fazer. E é nesta prática que ele diz assim, deixa eu ler bem aqui, ele diz: eu não aprendi a sabedoria. Primeiro ele diz que não tem inteligência, não aprendeu as coisas, quer dizer, não é um homem culto. E agora ele diz: eu não aprendi a sabedoria, quer dizer, eu não aprendi como viver. E diz: nem tenho conhecimento do santo, que é o conhecimento de Deus. Então, esse homem tem alguma, nós diríamos, alguma moral para nos ensinar o tipo de oração que nós deveríamos ter. É um homem que está fatigado, duplamente fatigado, está exausto, se diz sem inteligência, sem cultura, não aprendeu nada, se diz estúpido, se diz que não é sábio e diz que não conhece a Deus. Queridos, então vamos desconfiar da oração dele? Porque aquela oração de Agur eu não faço,
e vou intitular esse estudo como Não Faça Esta Oração. Por quê? Porque Agur estava bastante equivocado, tanto na vida dele, pessoal, emocional, racional, na área de sabedoria para viver a vida, como também ele diz claramente: eu não conheço Deus. Então ele está equivocado em relação às coisas que ele pensa de Deus, porque ele mesmo disse: eu não conheço a Deus. E aí, então eu coloquei assim: por dois aspectos, eu não faço oração de Agur. Dois. Primeira, o estado psicológico dele diz que ele está num momento de desequilíbrio emocional. Ele está num nível de fadiga tal que ele vai interpretar erroneamente as coisas. E pelo modo como Deus se apresenta com relação ao dinheiro. Então aí eu já saí do texto de Provérbios, mas então eu estou dizendo, esse homem está dizendo que ele não quer pobreza e nem riqueza. E do que a gente sabe da forma como Deus se expressa sobre riqueza, ele não entendeu nada de Deus, que na verdade é o que ele já tinha dito, que ele não tem conhecimento do santo, e ele não tem mesmo. Então vamos ver o que Deus diz acerca dele mesmo. Eu vou ler Deuteronômio, capítulo 8, quando o Senhor vai dizer ao seu povo que saiu do Egito, o povo que era amassador de barro, o povo que era pobre lá no Egito. E aí o Senhor diz qual o projeto de Deus para o seu povo. Deuteronômio, capítulo 8, Deus vai dizer assim, versículo, não botei ali, deixa eu procurar. Deus diz assim, eu vou ler primeiro as promessas do Senhor para depois ler o versículo que eu quero ler. Deus diz assim, o Senhor teu Deus te faz entrar, promessa de Deus, numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, fartura, né, queridos? Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre para você fazer o que você quiser. 10. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aí o Senhor diz, guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, para que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, olha quanta coisa Deus deseja dar ao seu povo. Ele diz agora, proteja o seu coração, guarda o seu coração, para que depois que você obtiver todas essas bênçãos materiais que eu estou lhe prometendo, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e te deu isso. 17. Não digas, pois, no teu coração. Aí vem a empáfia. E Deus está dizendo, cuidado com ela. A minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, em vez de pensar isso com empáfia, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele, esse é o cerne do que eu quero falar para vocês, é Ele o que te dá força para adquirires riqueza. É Deus quem nos dá força para quê? Para que nós adquiramos riqueza. Aí eu olho para Agur, dizendo, Senhor, não me dê riqueza não, viu? Para que eu não me ausente do Senhor, desqualifique o Senhor. Eu digo, sim, Agur, Deus já disse isso. Deus já disse isso em Deuteronômio. Mas Deus não está dizendo que o remédio ou a profilática seria aquilo que se faz antes. Não é.
Eu lhe proteger do pecado, não lhe dando a bênção material. Não, 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 não. Eu lhe protejo do pecado, dizendo assim: eu estou lhe dando muita riqueza, muita bênção, e estou lhe dizendo: proteja o coraçãozinho, porque nós somos passíveis, irmão, depois do pecado no Éden, somos passíveis de amar o dinheiro. Aí é um problemaço. Mas o dinheiro é uma grande bênção que Deus, que é o dono do ouro e da prata. Eu não peguei esse versículo, eu acho que é Ageu, um livrinho pequenininho, difícil de achar, porque ele tem, acho que são 2 páginas, aí cola uma nas outras, mas é no finalzinho da primeira aliança. Mas deixa eu dizendo, enquanto procuro o pequenininho do Ageu. O Senhor diz: eu que criei esse planeta, Ageu 2, achei, Ageu 2, 8, o Senhor diz assim: minha é a prata, meu é o ouro. Quer dizer, Deus providenciou neste planeta não só folhas, não só flores, não só esses pássaros, esses ruidinhos maravilhosos, mas ele colocou o planeta cheio de prata e de ouro e diz assim: são meus. Aí ele já tinha dito lá em Deuteronômio: eu vou lhe dar forças para que você adquira as riquezas. Que riquezas? As dele. Então Deus colocou debaixo da terra muita prata, muito ouro, que ele disse são meus. Agora diz assim: eu vou lhe dar força para você ir lá e conquistar, digamos, para você, não sei como é que os engenheiros agrônomos, os cavadores, como é que eles cavam a terra, mas eles vão cavar, porque Deus nos deu força para cavar a terra para tirar o ouro. Aí é força física. Deus nos deu força intelectual para sabermos, para mapearmos. Existem aparelhos que eu sei que, colocando sobre a terra vai, o aparelho vai sinalizando onde é que tem mais ouro, mais prata. Tudo isso é a força da intelectualidade. Então, veja, Deus é dono do ouro, disse: eu vou lhe dar força para você conseguir o meu ouro. Disse: e eu quero que você consiga para que você tenha boas casas, para que você se farte. Agora, tenha cuidado para que quando você conseguir isso tudo, você não seja um abestado, uma cabeça de Nico, e você diga: fui eu, fui a minha força, fui eu com a minha escavadeira que tirei o ouro da terra. Fui eu que com a minha inteligência mapeei a terra e fiquei sabendo onde é. Deus diz: cuidado, porque aí você vai cair na empáfia, na arrogância de achar que não fui eu que lhe dei, e também você vai correr o risco de amar o dinheiro. Então, essa é a nossa atitude em relação à riqueza. Saber que Deus é o dono dela, saber que ele disse: eu lhe dou força para que você adquira, saber que ele disse: com essa riqueza que você conquistou com a minha força que eu lhe dei, você vai construir boas casas, vai comer bem, vai morar bem. Agora, só um semáforo, um pisca-pisca, cuidado, cuidado, para quando tiver com isso aí tudo prontinho, tiver usufruindo disso tudo, você não ache assim: ah, fui eu, não foi você não, foi você comigo. Foi a nossa parceria. Pronto. Então eu digo: Gu, que oração besta é esta, Gu? Não, não é besta, não, porque antes dele fazer a oração, ele se apresentou dizendo para nós: eu não tenho conhecimento de Deus. Hum. Então é assim que se estuda a Bíblia. Você, ao invés de pegar apenas um versículo isolado, você olha o contexto. A pessoa que pediu isso para Deus, ela está fatigada da vida, ela está exausta. Ela disse: eu não tenho inteligência de homem, eu não conheço Deus. Então, como é que nós vamos seguir a oração de uma pessoa que já se desqualificou tanto na parte emocional, na parte racional, na parte de sabedoria, na parte espiritual em relação ao conhecimento de Deus? Entende, irmãos? A oração dele é um desabafo dele, mas não serve para nenhum de nós. E Deus ouviu assim: tá, vomite, diga essa besteira aí. Só que isso aí não tem nada a ver comigo, viu, Agu? Porque eu sou dono do ouro e da prata e dou força para você adquirir riqueza. Agora, vamos pensar naqueles 2 receios de Agur, que parece assim: ele é tão crente, tão humilde, tão temente ao Senhor, que ele não quer pecar. Ele disse assim: ó, Senhor, eu não quero pobreza, porque eu vou correr o risco de roubar,
Eu digo, mas Agu, eu fui pobre e nunca roubei. Ah, a gente até passava necessidade, mas não roubava. Tem tanto pobre que não rouba. Você está equivocado, Agu, mais um equívoco seu. Aí ele diz, aí eu vou roubar e aí eu vou sujar o teu nome. Não, Agu, peraí, seu raciocínio de fato está equivocado. E o outro aspecto, ele diz, não me dê a riqueza não, porque aí eu vou ficar cheio de empáfia, achando aquilo que o Senhor preveniu lá em Deuteronômio capítulo 8. E Deus diria para ele, rapaz, quando eu previno, é para você saber, olha, eu vou tomar cuidado. Quando eu tiver dinheiro, eu tenho que tomar cuidado para eu não ter amor ao dinheiro e para eu não achar que Deus não me ajudou, foi a minha força. Pronto, Deus não está querendo que para que eu não fique me sentindo autônomo de Deus ou amando o dinheiro, que eu não tenha dinheiro. Não, Ele quer que eu tenha dinheiro e aprenda a lidar com o dinheiro. Eu pensei que ia ser até mais tempo, mas está aqui em 26 minutos, queridos. Então, existe uma confusão muito grande em relação a dinheiro. Ontem mesmo, eu estava com uma amiga conversando com ela, e ela disse assim, pois é, Ivone, dinheiro é assim, esse problema, o dinheiro é um pecado, o dinheiro é um pecado. E eu disse, ó, querida, eu sou mestre da palavra de Deus e eu preciso fazer uma correção. Eu sei que o seu coração está dizendo que aquela pessoa, ela não tinha que ter esse vínculo com o dinheiro de tal modo que ela tivesse aquela atitude com aquela terceira pessoa. Eu sei que a motivação do seu coração para dizer isso é uma boa, mas você está acrescentando o que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que dinheiro é pecado. A Bíblia diz, e isso é Timóteo, eu não peguei esse versículo, mas é Timóteo, o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Eu vou dizer de novo porque eu ouço muitos crentes dizerem que o dinheiro é a raiz de todos os males. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu vou fazer como se eu estivesse fazendo dois versículos aqui. E é assim, o dinheiro é uma bênção, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é uma bênção, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é uma bênção, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu estou no capítulo que eu acho que deve ser aqui. Pronto, achei. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Eu vou ler os versículos de 9 a 10. Ele diz, ora, os que querem ficar ricos, e aí ficar ricos, ele já diz em outro lugar, colocando o coração nisso. Não coloque o seu coração em ficar rico. Não, trabalhe, ore, deseje, mas não precisa gastar a sua energia para ficar rico. É nesse sentido que ele diz, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Temos aqui mais uma visita, que é um cachorro, além dos donos. Concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Vou dizer de novo para terminar. O dinheiro pertence a Deus, então é uma bênção. E Deus me dá força para que eu adquira dinheiro, adquira riqueza. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vou dizer de novo. Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele me dá forças para que eu adquira ouro e prata. Mas o amor ao ouro e à prata é a raiz de todos os males. Terceira vez. Ai, que lindo. Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele diz que Ele me dá forças para eu adquirir ouro e prata, para eu morar bem, para eu comer bem. Está tudo escrito lá em Deuteronômio 18. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, Agur se equivocou quando ele disse: eu quero me proteger para eu não pecar contra o Senhor, nem contra o nome do Senhor, não tendo tão pouco que eu vá roubar.
Eu digo, mas você não conhece rico que rouba, não, amigo? Eu conheço gente, a gente conhece autoridades ricas que roubam, que metem a mão no erário e elas não tinham nenhuma necessidade. Nós conhecemos empresários que roubam porque a mercadoria que eles compram por um valor X, ao invés de ele fazer um lucro, digamos, de 20%, eles fazem um lucro de 200%, isso é roubo, e ele já é rico. Então, Agu, você está equivocado de que não quer ficar tão pobre para que não roube, porque tem rico que rouba. Então, não é justificativa para não roubar e, e desprestigiar o nome de Deus, porque você é pobre, não. Tem pobre que não rouba e tem rico que rouba. Então, Agur, você estava equivocado, você precisava de ir para o consultório de Ivone, porque você estava muito fatigado, porque você estava exaurido nas suas forças, porque você não conhecia Deus, porque você não tinha sabedoria. Ou seja, queridos, agora falando para nós, por que que a Bíblia deixa uma oração dessa escrita? Porque a Bíblia quer que nós estudemos ela. Então você tem que ir para o contexto e ver qual foi a pessoa que disse: minha oração é essa. Essa pessoa que nós vimos nos versículos iniciais. Então, quando Deus deixa ele escrever esta oração, é para nós também sabermos que a gente tem que ir no início para ver qual foi o crente que disse isso. Está escrito no início. Graça e paz, vamos ficar ricos amando primeiramente ao Senhor, para que nós, conforme a palavra de Efésios, Efésios capítulo 4, diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para que tenha com que repartir. Olha, Jesus Cristo diz que nós devemos colocar dinheiro em banco. Jesus fala isso. Então Deus não tem nada contra que nós guardemos uma parte do que ganhamos. Mas o apóstolo Paulo, quando vai corrigir as pessoas que eram ladras e se converteram, ele diz: olha, agora que você se converteu, trabalhe com as próprias mãos, em vez de roubar, para que você tenha agora, não é só para você não, para até você repartir. E aí, voltando um pouquinho para Agu, se a Agu diz assim: Senhor, me deu pão, só o pão que for necessário, como é que ele vai ajudar pessoas? De alguma forma, a oração dele seria até um pouco egoísta. Me deu o suficiente para mim, pronto. Me deu o pão necessário. Pronto, se Deus só der para ele o pão que é necessário, ele não vai poder ajudar outras pessoas. E Deus deseja que tenhamos um pouco mais para que nós tenhamos o pão e a gente possa, desse pão grande, gordo, rico, possamos repartir com outras pessoas. Graça e paz. Jesus me ajude a desligar. Vocês que estão assistindo, me desculpem. No tablet eu tenho mais facilidade, mas hoje eu estou com o computador e vocês vão me desculpar. Nós vamos saber que nós não precisamos fazer a oração de Agu. E eu preciso estudar mais como é que eu mexo no meu notebook, porque eu não estou conseguindo. Aqui está escrito interromper de gravar o vídeo. Eu aperto, mas ele não está respondendo. Eu vou cantar enquanto eu tento. Não vamos fazer a oração de Agur. Ai, queridos, pronto. Ele não interrompeu, então eu vou dizer mais um pouquinho, que eu até tinha colocado nas minhas pescas e eu esqueci. Pronto. Então agora eu me lembrei que eu tenho mais pesca, que é a seguinte. Ele não quer, ainda claro, né? Pronto. Eu me lembro que eu estudei duas orações para que nós fizéssemos. Pronto. Vamos fazer a oração de Jacó. Essa oração de Jacó está em Gênesis capítulo 28. Deixa eu ver. Está ali. Vamos lá. Gênesis 28. Eu espero que quem me viu, quem for me vir aí, na hora que eu estava tentando interromper, e não,
que a pessoa continue, porque eu vou continuar o assunto, que é muito importante. Enquanto eu estava meditando, eu fiz essa pesca. Quando Jacó está fugindo do irmão Esaú, no capítulo 28, os versículos 29. Ai, eu botei 29 a 21, que coisa terrível. Ah, capítulo 29. Ele sai de casa abençoado pelo pai, né? Uma bênção meio enviesada, que o pai não queria, e ele ora dizendo, eu coloquei o versículo errado, mas eu vou procurar, já que nós estamos aí, né, no meu erro, no meu equívoco internautico, achei. Ele faz um voto a Deus, Gênesis 28, 20, ele faz um voto a Deus, fala com Deus dizendo assim: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, ele estava fugindo da casa de Isaac, o pai dele, para a casa de Labão, o tio. Se o Senhor for comigo nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, quer dizer, eu vou passar uma chuva lá na casa do meu tio, enquanto Esaú, meu irmão, aplaca a ira dele. Então, se eu voltar em paz, então o Senhor será o meu Deus. E ele erige um altar. Na volta dele, Gênesis capítulo 32, ele vai fazer agora a seguinte oração. Agora ele já vem enriquecido, cheio de rebanhos. Capítulo 32, de 9 a 10. É por isso que eu não gosto de ministrar sem pesca, eu já tinha esquecido. 32, de 9 a 10. E orou Jacó: Deus, meu pai Abraão, e Deus, meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Ou seja, o Senhor me abençoou bastante nestes 20 anos que eu passei na casa do meu tio Labão. Aí ele diz assim: como foi que eu comprovei que a tua misericórdia foi grandiosa comigo? Ele diz: pois com apenas o meu cajado, só um pauzinho para se segurar na viagem de fuga, apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, da casa de Isaac, meu pai, para a casa de Labão, meu tio. Sabe como é que eu estou voltando agora, Senhor? Já sou 2 bandos, e estes bandos, com muitos e muitos rebandos, que ele foi subdividindo em partes para dar de presente a Esaú, para tentando aplacar a fúria do irmão depois de 20 anos de briga. E agora, uma outra oração que nós podemos e devemos fazer é de Jabes. Jabes é famoso em relação a isso. Primeira de Crônicas, capítulo 4. Primeira de Crônicas, capítulo 4. Primeira de Crônicas, capítulo 4, os versículos de 9 a 10. Olha, foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Você imagine que a mãe está se referindo a um grande sofrimento, né? É muito provável que os outros filhos ela não tivesse tido tanta dor para que ela tenha feito referência a isso. O seu nome é Jabez porque você me fez sofrer demais. Aí sabe o que Jabez fez? Mais sabido, mais inteligente, mais tudo do que Senhor Agur. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobreviva a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então, não faça a oração de Agur. Você corre o risco de Deus lhe dar exatamente a besteira que Agur pediu. E agora vamos ver, Jesus, como é que eu interrompo esta gravação. Só não pode ficar ininterrupta. Eles me desculpem. É,
Não tem nenhuma pessoa aqui agora para eu pedir um socorro. Não estou entendendo por que aconteceu isso. Não vamos fazer a oração de Agur, vamos fazer a oração de Jacó e de Jabez. Não vamos fazer a oração de Agur. Eu vou fechar a página para ver se assim ela resolve terminar.